Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje curtindo um pouquinho o Neto, o Arthur, mas em breve estarei aí com vocês novamente. E muito feliz pela reunião passada de quinta-feira, o nosso bate-papo, quem pôde estar presente, a respeito de ver, né, na verdade, o empenho de vocês em reabrir a igreja, em se reencontrar e levar o trabalho de Deus adiante. Então fiquei muito feliz com aquilo. E voltando para o dia de hoje, o nosso culto, a semana passada tivemos vendo a respeito das autoridades, né, que interrogaram, cercaram Jesus no templo e interrogaram para que ele dissesse quem que era, só para refrescar a memória, né? Para que ele dissesse quem que na verdade ele era. E ele falou que já tinha dito que as obras que ele fazia é que testificava deles. Lembram disso? O capítulo 11 é bem que uma sequência daquilo, quando acontece a ressurreição de Lázaro. E dentro desse capítulo, a gente vai perceber o Jesus Cristo como sendo o nosso amigo, o nosso melhor amigo, como também Jesus Cristo ser o dono da vida. Então, o título da mensagem veio a ser esse. Jesus, nosso amigo e dono da vida. Amigo é aquela palavra que simboliza, que significa, que tem como adjetivos ali, né? Aquela coisa principal que é o amor, de que um sente por outro e não tem vergonha em dizer eu te amo e tudo mais. É algo sincero, é algo puro, é um amor que não tem nada a ver com as dificuldades, com as relações, no caso, físicas. Mas é algo interno em que se dá um para o outro, se envolve um com o outro. A questão de dono, às vezes a gente fala, fulano é dono daquilo outro, é dono daquilo outro, mas não, parece que não soa para a gente um significado, né, do que realmente é. E, de fato, o ser dono disso, o ser dono daquilo, traz a ideia de proprietário, traz a ideia daquele que possui aquilo, que é dele em si. A ideia também de que aquele que possui determinado objeto, por exemplo, é responsável por esse objeto. Tanto quanto a relação daquilo que Jesus é o dono da vida, então ele possui a vida, é ele que administra a vida, é ele que faz o que ele quer da vida, assim como se fosse você fazendo o que você quer com um carro teu, com uma bicicleta, com, sei lá, qualquer coisa que você tem. Então veja, pertencemos a ele dessa forma, os que creem. Então, resumindo, dono é aquele que tem pleno domínio sobre algo ou sobre si mesmo, que é o caso de Jesus. Acredito que agora que a gente se identificou melhor com a palavra amigo, também com a palavra dono, que é tão pequenininha, né? A gente vai conseguir entender melhor o que é que então está dentro da ideia do capítulo 11 de João na ressurreição de Lázaro. Se vocês se lembram lá para trás, eu havia dito que João faz um relato dos 7 principais sinais de Jesus Cristo. Ele chama, na verdade, os 7 sinais, mas claro que muitos outros existem e também não deixam de ser importantes. Mas João destaca esses 7, cujo primeiro que a gente viu foi a bodas de Caná, que está lá no capítulo 2, de 1 a 12. O segundo sinal relatado por João foi a cura de um funcionário do rei, do centurião lá, que é do capítulo 4, 43 a 54. O terceiro sinal que a gente viu é o sinal da cura do paralítico, no capítulo 5, dos versos de 1 a 47. Seguida desse, a gente viu o próximo sinal, que foi a multiplicação de pães, no capítulo 6, 16, capítulo 6, de 1 a 15.
E dentro desse mesmo capítulo 6, aparece um outro sinal que foi Jesus andando sobre as águas. Capítulo 6, 16 a 70. Depois, mais adiante um pouco, que é o sexto sinal, aparece sendo a cura do cego de nascença. A gente viu agora esses dias no capítulo 9, de 1 a 41. E agora o sétimo sinal vem à tona, que é a ressurreição de Lázaro. Agora, dentro, o capítulo 11 inteiro descreve essa ressurreição, que, ao meu ver, merece toda a nossa atenção, porque, para mim, é um dos pontos mais altos, realmente, do ministério de Jesus Cristo, quando, pela obediência dele, né, com o Pai, ele vence a morte. E, claramente, a gente pode notar que a vida, na verdade, é dele, pertence a ele, e ele faz e a dá a quem o Pai dá para ele. Eu gostaria de notar que você lesse depois com calma, outra hora, o capítulo inteiro, com tranquilidade, com o espírito aberto, na verdade, para perceber a simplicidade de Jesus dentro desse texto, sendo ele o dono da vida. Veja, ele demonstra um interesse por seus amigos. Notem também a singularidade do relato. João foi também tão tranquilo no escrever isso aí. A singularidade, a simplicidade também no tema e toda a verdade contida dentro desse tema. Podendo a gente considerar o texto sobre uma perspectiva, assim, inclusive bem pessoal, a relação de Jesus Cristo, a amizade dele, né, com os três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E, nesse caso, podendo ser aplicado, então, à nossa vida, à vida de cada um de nós. Ou seja, Jesus, o dono da vida, é nosso melhor amigo. Por que eu posso afirmar isso? Ele próprio disse isso. Onde que ele diz isso? João capítulo 15, versos 14 e 15, quando ele fala assim: vós sois meus amigos, se praticais, tem uma condição, se praticais o que eu vos mando. Sim, precisamos de entender a obediência dele com o Pai e seguir pelo mesmo exemplo. Aí ele diz no verso 15, já não vos chamo mais de servos, porque o servo, na verdade, não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que eu ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. E o que Jesus, como melhor amigo, pode fazer para os seus amigos? Que hoje é você e sou eu, porque cremos nele. Veja, João capítulo 10, verso 14 e 15, a gente pôde ver Jesus afirmando, eu sou o bom pastor. E ele afirma, conheço as minhas ovelhas, ou seja, conheço os meus amigos, e elas me conhecem. Ou seja, os meus amigos também me conhecem. Aí ele faz uma comparação. É muito interessante. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Ou seja, é um vice e versa, um vai e volta. Aí é o que ele faz pelos seus amigos. E dou a vida pelas minhas ovelhas. Por outro lado, e dou a vida para os meus amigos. Veja, a partir dessas declarações de Jesus, vamos juntos fazer algumas considerações dentro, então, desse capítulo número 11. A primeira consideração que eu vejo que deve ser feito é o cenário de tudo. Nos versos 1 e 2, aparece Lázaro e suas irmãs como grandes amigos de Jesus. Surge, então, o nome das irmãs de Lázaro, né? Que, muito provavelmente, se tornaram seguidores, os três, de Jesus, após o acontecimento onde Maria, lembram disso? Onde Maria derrama
o bálsamo aos pés de Jesus e ali enxuga os pés dele, limpando os pés dele, né, já perfumado, com os seus próprios cabelos, num sentido de total, total crença, de total submissão a Jesus. E esse texto, se vocês quiserem anotar e quiserem depois dar uma pesquisada, ele se encontra também nos 3 evangelhos sinóticos, que é Marcos, que é Mateus e que é Lucas. Em Marcos você vai encontrar esse mesmo texto de Maria derramando bálsamo aos pés de Jesus, no capítulo 14, de 1 a 3. Em Mateus você vai encontrar isso no capítulo 26, de 6 a 7. E em Lucas você vai encontrar isso no capítulo 33, 36... eu esqueci de anotar o capítulo. Desculpem, deixa Lucas para depois, mas já vocês vão conseguir achar. Então, essa é a primeira consideração, é considerar o cenário, quem era Maria e como é que eles adquiriram, então, tamanha amizade. Já nos versos, a segunda consideração é Jesus se demonstrando como amoroso e atencioso. É engraçado nesse pedaço aqui que a gente vai ficar até um pouquinho assustado, mas no verso 2 temos a demonstração de amor e adoração de Maria ao derramar nos pés de Jesus o bálsamo e enxugá-los com os seus cabelos. E aqui neste verso é mencionado também o nome de Lázaro. Isso lá no verso número de 3 em diante aí. Aí a gente vê que eles são, dá para perceber que eles são muito amigos de Jesus Cristo, ao ponto de Maria ter a liberdade, aliás, Marta, as duas na verdade, né? Marta e Maria, terem a liberdade de mandar um recado para Jesus Cristo para dizer que Lázaro não estava nada bem. Veja, quanto a isso, eu vejo assim, que se tornou um fato até intrigante, porque Jesus Cristo não respondeu isso na hora. Ele ainda demorou alguns 2 dias a mais para poder dar a resposta ao que Marta e Maria haviam pedido para ele, que era ir ao encontro de Lázaro em relação à doença dele. Nós vamos ver isso aí de novo mais lá na frente um pouquinho, porque que então Jesus fez. A impressão que dá é que ele não é tão atencioso assim quanto eu disse, mas na realidade, muitas vezes, nós mesmos queremos coisas de Jesus e tem que ser ali na hora, naquele momento. E ele, por sua vez, porque a vida é dele, a nossa vida é dele, e ele sabe então o que é que tem lá na frente de melhor para nós. Muitas vezes ele nega, muitas vezes ele fica quieto, muitas vezes ele demora um pouco para dar, porque ele sabe o que é de melhor para você e o que é de melhor para mim. E não nós é que sabemos disso. Então, quando olhamos para essa situação, e baseado, né, no verso 7, a gente vê que Jesus deixou de dar atenção para Marta e Maria quando ele demora outras vezes. Mas, por outro lado, a gente vê que logo aí ele também diz que aos discípulos dele que vamos outra vez para a Judéia. Poxa, aí no capítulo 10 a gente viu que as autoridades religiosas estavam a fim de apedrejá-lo. 2 vezes eles tentaram. Agora, e isso aconteceu na Judéia, onde está Jerusalém. E agora ele diz, nós vamos voltar para a Judéia. Nossa, veja, aconteceu que logo seguida os próprios discípulos fizeram, minha irmã, nós vamos para lá e vamos morrer junto com ele? Tá, mas veja bem, aí no verso 12, Jesus fala sobre 12 horas. Porém, além do significado dessas 12 horas que ele relaciona junto aos discípulos dele, ele quer dizer que Jesus tinha toda a certeza que ele, como o dia, né, tem a luz do sol, que a gente deve fazer isso, de noite não deve fazer nada porque vai tropeçar e cair, ele tinha toda a certeza que ele andava
sob a luz de Deus o Pai. Por isso, ele deu essa explicação, mas eles não entenderam bem o que é isso, tá bom? Então, ele percebe, nessa situação, que os discípulos não entenderam muito bem o que ele falou. Até mesmo quando ele disse, né, que Lázaro estava dormindo, então. Ele disse, então você vai, se ele dorme, então para que vai despertar ele? Deixa ele dormir. Então Jesus, no verso 11, acaba sendo bastante direto e sincero. Não, Lázaro, na verdade, morreu, e eu vou lá para despertá-lo. E aí ele acaba no verso 14, dizendo que Lázaro morreu e que era melhor que ele nem estivesse lá, pois ele sabia muito bem o que é que ia acontecer. Vamos voltar lá atrás, aonde pareceu que Jesus Cristo não deu atenção para o pedido de Marta e Maria. Isso é o que estava, assim, de extra na cabeça de Jesus em relação ao pedido delas, de ir lá e fazer a cura na doença dele, de Lázaro. Se ele tivesse ido, e ele falou que foi melhor que ele não tivesse ido lá, se ele tivesse ido, então muito provavelmente ele teria curado Lázaro, e Lázaro não teria morrido. Mas o que precisava de acontecer, o que estava dentro do programa relacionado ao ministério dele, que o pai dele, Deus, já havia deixado, é que era a oportunidade dele fazer a ressurreição, firmando, na verdade, como o João fala, o 7º sinal, firmando a divindade dele e confirmando, então, às pessoas que podiam crer nele sem problema nenhum, podiam confiar nele. Então, a gente vai notar que dos versos 14 a 20, Jesus então aparece aí como realmente um amigo interessado e um amigo confortador de nós e daqueles que estavam naquela época. Quando, confortando Marta, no verso ali 23, Jesus Cristo afirma que Lázaro há de ressurgir. Que afirmação maravilhosa é essa? Veja bem, Lázaro há de ressurgir, ou seja, ele sabia que algo sério havia acontecido. Na verdade, ele sabia, como ele citou lá atrás, que Lázaro estava morto, já há 4 dias. Ok, esses 4 dias têm muita importância, porque ainda na cabeça do judeu, o corpo só morre quando completamente está sem espírito. Tá, e quando é que o corpo está sem espírito? Para o judeu, eles entendem que o corpo, o espírito, na verdade, libera o corpo, sai do corpo após o 3º dia de morte. Ou seja, morreu hoje, precisa de mais 3 dias, a soma dá 4. Então Jesus, aproveitando essa situação, também deixou muito claro que ele entendia a lei deles e, de certa forma, até ele estava ali junto, andando com eles nisso. Mas ele queria ensinar algo por trás disso tudo. Resultado disso, então, ele sabia muito bem o que é que ele ia fazer. E era necessário que ele aparecesse lá, então, só do 4º, 5º dia em diante, da qual ele decidiu ir no 4º. Então, a gente vê que realmente Jesus é um amigo que interessa pelos seus amigos. Jesus também é um amigo confiável e revelador. Porque ele revelou, veja bem, ele revelou a Marta que Lázaro haveria de ressurgir. Marta, então, vai falar para ele que, não, eu sei, é claro, no final dos tempos todos nós vamos ressurgir. Então ele fala para Marta, Marta, você se lembra que o que crê em mim, tipo assim, ainda que morra, viverá? Olha a garantia que ele está dando aqui, tanto para você quanto para mim. Mesmo que fisicamente eu venha falecer, espiritualmente não, eu não vou falecer.
porque Jesus está me garantindo isso. Então, ele deixa claro a Marta que podia confiar nele através dessa declaração. Quando ele fala no verso número 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nossa, que conforto você tem nisso. Como você sente ouvindo essa garantia de Jesus Cristo por crer e por obedecer os seus mandamentos, se tornando assim um amigo de Jesus, assim como Marta, Maria e Lázaro eram amigos íntimos dele. E a resposta de Marta foi sem vacilo. Ela não vacilou. Ela respondeu imediato no verso 25: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Ou seja, ela então demonstrou todo o espírito de fé em Jesus Cristo como o Salvador, como o dono da vida, aquele que podia, de fato, ressurgir qualquer um. Só para você e eu e quem estiver me ouvindo pensar um pouquinho, tá bom? Só para pensar um pouquinho. Supondo que alguém lhe pergunte: você crê em Cristo como Marta? Como é a sua fé em Cristo? É parecida ou é igual a de Marta? Mesmo diante de uma situação parecida, ou seja, veja, até mesmo numa situação parecida com a situação da Marta, o que estava acontecendo com ela? O irmão dela havia falecido. E ela não vacilou. Ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Muitas vezes, por pequenas coisas, a gente vacila ao demonstrar nossa fé. Outra coisa, outra consideração que devemos ter dentro desse contexto, que já estamos chegando mais para o final da mensagem. Jesus, um amigo condoído e poderoso. Tá bom, mas o que quer dizer a palavra condoído? É compadecer-se, é sentir e agir com compaixão. Jesus é nosso amigo condoído, compassivo, conforme as palavras do autor do livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15, nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele mesmo tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. Então, Jesus pode realmente entender o que passa dentro de você e o que passa dentro de mim. Amigo poderoso, verso 39 a 44, vai dizer: Jesus, presta atenção, amigo poderoso, Jesus ordena que tirem a pedra que fecha o túmulo de Lázaro. Ou seja, era muito simples para ele fazer assim, soprar e a pedra sair, mas ele envolve as pessoas também em atividades. Ele leva as pessoas para a conclusão que nós vamos ver daqui a pouco, a tomar uma decisão. E a decisão naquele momento era realmente tirar a pedra do túmulo de Lázaro. E ele é contestado por Marta, quando Marta então vai dizer para ele que o corpo já fede, já está há 4 dias, isso e aquilo. Mas Jesus então cobra a fé de Marta, dizendo que cobra a fé de Marta, dizendo que era para que ela cresce nele. E aí Jesus aproveita a situação e diz, ou seja, ordena, né, para que Lázaro saia do túmulo. Com a obediência e se retirar a pedra, e como eles retiraram a pedra do túmulo, com a declaração da fé de Marta, temos um resultado fantástico, um resultado fabuloso. Foi, de fato, a saída de Lázaro lá de dentro do túmulo depois do seu 4º dia, já de morto. Graças a Deus por isso, amém por isso, que ele já ressuscitou uma vez, você e a mim, nos dando a vida eterna. Concluindo, seria a sétima consideração que eu enxerguei durante esse capítulo. Concluindo, Jesus é aquele amigo
que exige um posicionamento ou exige uma tomada de decisão de você e de mim, ou dos amigos dele. Pois é, temos aqui duas situações para observar. Se vocês se lembram também, sempre eu falei, sempre eu disse que João traz dentro do evangelho dele uma ideia dualista, né? Dentro dessa ideia dualista, ele mostra o que crê e o que não crê, e o que acontece com o que crê e o que acontece com o que não crê. Portanto, a tomada de decisão sua, a tomada de decisão minha e de que qualquer que queira dizer que é cristão precisa ser essa, sim ou não. Não tem mais ou menos, não tem eu vou esperar um pouco, não tem eu vou melhorar um pouco, não tem vou pensar um pouco. Eu preciso dizer sim para Jesus ou preciso dizer não? Como aqui no texto a gente vê. No verso de número 40, no verso de número 45, a gente vê que aqueles que creram naquele milagre da ressurreição, eles seguiram Jesus. Aqueles que creram naquilo que Jesus acabava de fazer, eles então seguiram Jesus. Aqueles que não creram, veja, qual foi a decisão deles? Correram atrás das autoridades para relatar o que houve, num sentido completamente negativo. Não para que as autoridades passassem a crer, mas para que as autoridades tomassem uma medida mais rápida em acabar com a vida de Jesus, porque muita gente estava indo atrás dele. E aí eles corriam o risco, então, de ficar sem a religião deles, porque o povo estava correndo atrás de Jesus. Olha que estupidez, não conseguiam compreender, na verdade, Jesus, o melhor amigo, e Jesus, o dono da vida. Que Jesus, o dono da vida, esteja com você, direcionando a sua vida através do Espírito Santo, lhe dando uma semana cheia de desejo de obedecer Jesus Cristo, cheia de desejo de exemplificar Jesus na sua vida. É no nome dele que eu trouxe essa palavra, é no nome dele que eu tenho esse desejo por vocês. Que cada um de vocês cresçam na fé, fortifiquem a fé de vocês e exemplifiquem essa fé. Amém e amém. Fiquem em paz e o Senhor, então, esteja junto contigo, com cada um de vocês.